Então, assim, quando o Sacamalini faz dá essa lição pro cavaleiro, ele fica com muita raiva, né? E ele monta no cavalo dele para poder ir embora. E quando ele vai embora, quando ele está saindo para ir embora, na verdade, o Sacamalini fala para ele que sabe de alguém que pode ajudá-lo, né? E ele fica interessado, então ele volta, desce do cavalo, né? E fala, dá aquela esperança, né? Fala, quem poderia me ajudar? Ele fala para ele, olha, em uma dessas florestas aí, de um desses bosques, você pode encontrar o Mago Merlin. O Mago Merlin pode te ajudar. E ele fica assim impressionado, né? Fala, Mago Merlin? Mas o Mago Merlin do Rei Arthur, né? E ele fala, é esse mesmo. E ele fala, se você encontrá-lo, ele vai poder te ajudar. E ele tá aí nesse bosque. O cavaleiro fica muito esperançoso, fica todo contente, todo feliz, né, com a ajuda que o Sacamalini deu para ele, que esse conselho, e ele dá um aperto de mão nele, assim, daqueles mesmo bem, né, e ele esquece que ele está com aquela armadura de ferro tão pesada, né, e o Sacamalini urra de dor, e aí ele solta, né, todo desconcertado e pede desculpa, e o Sacamalini fala para ele, fala, não, não se preocupe, quando você se livrar da armadura, você será capaz de sentir a dor do outro. E essa é mais uma lição muito interessante do Sacamalin, né? Uma reflexão muito interessante, mas a gente vai falar sobre essa reflexão mais lá na frente, né? Então ele sai, monta no cavalo dele e sai em direção às florestas e cavalga, 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 né? Sozinho à procura desse Mago Merlin. Enquanto ele procura o Mago Merlin, entra em floresta, entra em bosque, sai de bosque, ele se dá conta que ele não tem noção do norte nem do sul, completamente perdido. A sorte dele é que o cavalo dele sabia a diferença de norte e sul. E ele se dá conta também que todos os dias era como um jogo de roleta russa. A vida dele estava em jogo todos os dias, porque como ele não conseguia abrir o capacete para se alimentar, ele era obrigado a comer raízes, cogumelos, né? E ele nunca sabia quando ele estava comendo algo que poderia ser venenoso ou não, porque ele não conhecia. Então, de alguma maneira, todos os dias a vida dele estava correndo um risco, né? Para beber água, então, como ele tentou colocar a cabeça dentro do rio para beber água e o capacete encheu de água, ele quase se afogou várias vezes. Então ele ficou nessa tentativa de sobrevivência e de busca do Mago Merlin muitos dias, né? Então vocês imaginam que o corpo vai ali definhando, ele foi ficando muito cansado, até que um dia, em um desses momentos de muito cansaço dele, ele chega em um bosque, ele caiu em um bosque e ele viu, né? Viu um senhor todo vestido de branco, assim, todo cercado de animais, né? Ao redor desse senhor tava cheio de animais, né? E aí ele achou muito interessante aquilo. E o primeiro pensamento que ele teve, sabe qual foi? Ele olhou e falou assim: gente, eu tanto tempo perdido procurando esse mago nesses bosques e esses animais acharam ele de uma maneira tão fácil. Eu achei muito engraçado isso. Porque mais uma vez mostra, né, essa natureza arrogante que a gente às vezes tem, né? Olha e fala assim, nossa, eu não fui capaz de fazer isso, como que essa pessoa foi, né? Ou no caso dele, eu fiquei tanto tempo procurando esse mago aqui nesses bosques, e esses animais que não falam, não andam, não tem inteligência, não sabe de nada, achou assim de uma maneira tão fácil, né? Chega a ser cômico esse pensamento dele, né? Com relação aos animais. E ele encontra o Mago Merlin, né? Que na realidade o Mago Merlin, ele representa o quê? Ele representa uma verdade, a verdade absoluta, né? O conhecimento absoluto. Por isso ele vai em busca, né, de alguém que possa ajudá-lo, de uma sabedoria, né? E o Mago Merlin, quando ele encontra o Mago Merlin, ele fala para ele, né? Mas você é realmente o Mago Merlin? O Mago Merlin do Rei Arthur? Ele fala, sim, mas o Rei Arthur viveu há tantos anos,
né? E o Mago Merlin fala, sim, sou eu mesmo, o mesmo do rei Arthur, né? Então, assim, esse encontro dele com o Mago Merlin, na verdade, nos faz pensar, né, que o Mago Merlin, ele é a verdade absoluta, né? Ele é. Então, só com essa frase já deu para vocês entenderem, né? Você poderia dizer Deus, ou talvez você prefira dizer energia, ou talvez você prefira dizer universo, e aqui no livro, no caso, ele é o Mago Merlin. O ser humano, para ele encontrar um mestre, ele precisa se abrir para isso, né? Ele precisa se abrir para aprender, ele precisa se abrir para o conhecimento, ele precisa se abrir, se tornar acessível, né? Para aprender e para absorver alguma coisa. E para se tornar discípulo, ele precisa se abrir para aprender e para absorver, né? Todos os ensinamentos. Quando ele conversa com o Mago Merlin, ele já estava assim bem fraco, né? Então ele acaba dormindo, né? Ele acaba dormindo e quando ele acorda, o Mago Merlin e todos os animais estão ali ao redor, né? E ele traz uma bebida para o cavaleiro e fala para ele que ele precisa recuperar as forças, né? Então ele dá aquela bebida para ele e ele coloca um canudo, né, dentro da bebida e dá para ele. Ele acha aquilo muito interessante, né, e fala, nossa, que ideia inteligente, como que eu nunca pensei, tipo, nisso, né? Ele fala, eu chamo isso de canudo, né? E ele toma ali aquela bebida. E ele vai tomando aquela bebida e à medida que ele vai tomando, ele fala pro Merlin, né? Fala, que bebida é essa? Que bebida é essa? E ele fala para ele, né? Essa bebida se chama vida. Ele fala, vida? Nossa, se você vendesse, você ia ficar rico, porque ela é deliciosa, né? E aí ele fala para ele, né, que ela se chama vida, que os primeiros goles no início, ela é amarga, né? Ela é amarga, mas que depois, à medida que você vai bebendo, ela vai se tornando deliciosa, né? E é muito interessante essa alusão que ele faz, porque esta vida a gente pode trazer também para o lado espiritual, né? Que como se o ser humano ele é criado, se o ser humano, a sua natureza, a verdadeira natureza ajudar o próximo, é pensar no próximo, né? Então, esse lado espiritual que a gente desenvolve, porque quando a gente se propõe a ajudar o próximo e a gente se propõe a mudar o estilo de vida que a gente está vivendo, quer viver em sociedade, né, para o bem do próximo em comum, no início é muito difícil. Gente, é muito difícil você ser uma pessoa boa de verdade. É muito difícil. Quem falar para mim, ah, não, é simples, me desculpe, mas você tá mentindo. É muito difícil ser uma pessoa boa. Porque no início você precisa se sacrificar, você sacrifica seu tempo, você sacrifica as coisas que você gostaria de fazer por você para fazer para os outros. Porque ser bondoso e generoso de verdade é muito difícil. É muito difícil. Então, isso tem uma alusão, isso lembra muito a vida, né? No início é amarga, mas quanto mais você vai bebendo, mais delicioso fica. Então, a vida espiritual, a vida da generosidade, o caminho da generosidade, eu acredito que seja da mesma forma. O início é muito amargo, muito difícil, né? Você não está acostumado a viver aquilo, a fazer aquilo. Então, com o passar do tempo, vai se tornando muito mais fácil, né? E vai se tornando delicioso. Para sermos bondosos e generosos, a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, né? Do nosso eu, do nosso comodismo, do nosso tempo. Então, dedicar tempo ao outro, aos outros, né? É bem amargo, é bem amargo. Não é algo doce e prazeroso, não, no início. Então, depois que ele toma essa bebida,
que os esquilos que estão ali ao redor, né? Todos os animais que estão ao redor de Merlin vão ajudar de alguma maneira a alimentar o cavaleiro, né? Porque ele não consegue abrir o capacete. Então, os esquilos vão ali quebrar as nozes, os cervos vão mastigar e retirar ervas, né? Para poder eles enfiarem ali no buraquinho da armadura para ele poder se alimentar. E em um momento, ele quer porque quer ir embora, né? Ele deseja sair dali daquele bosque e fala que vai voltar para casa dele, né? E aí o Merlin lembra ele, né, que a Juliette não quer que ele volta, né, com aquela armadura, e ele fala, tudo bem que ela não quer que eu volte, mas eu ainda tenho o Christophe, né, que é o filho dele. Aí ele fala para ele, será? Será que ele quer mesmo que você volte? Por que você não pergunta para ele, né? E ele fala, como que eu posso perguntar? Aí entra a pomba, né, uma pombinha, que vem e fala para ele, olha, eu posso levar, né, o bilhete para o seu filho, a Rebeca, ela se chama Rebeca. E aí ele ainda olha, né, com um certo meprismo, né, assim, para ela, e ela leva, né, esse papel, esse bilhete para o filho dele. E ele fica muito angustiado ali enquanto espera a resposta do filho dele, e até que eles ouvem, né, muitos barulhos, porque ele treinava falcões, então ele fica pensando na possibilidade de os falcões, né, atacarem a Rebeca quando ela chega na casa dele, mas os animais começam a fazer muitos barulhos, né, aquele burburinho todo, e eles olham para o céu e vê que a Rebeca vem chegando, né, com o bilhete do cavaleiro, do filho do cavaleiro. E quando ela chega com o bilhete, que ela entrega, né, o bilhete para ele, pro Merlin, o Merlin entrega o bilhete para ele, né? E o cavaleiro abre o bilhete e olha, ele não entende, né? Ele não entende nada daquilo, porque o bilhete está em branco, né? E quando ele vê o papel em branco, ele fala pro Merlin, fala, eu não entendi o que isso quis dizer. E o Merlin fala para ele, né? Ele fala assim, esse papel tá em branco, né? Porque o seu filho não sabe quem é você. Ele não sabe o que te responder, porque ele não te conhece, né? Então, isso nos traz também mais uma lição, né? Muitas vezes nas nossas relações com os nossos filhos ou com as pessoas queridas, nossos entes queridos, às vezes a gente acha que está escrevendo uma história, mas na realidade a gente não está escrevendo nada, né? Tudo que existe ali é uma história, é algo em branco, né? Nada foi construído. Porque para você construir alguma coisa, é necessário, né? Muita coisa, muito trabalho. É necessário diálogo, é necessário compreensão, é necessário, né? Se você tem filhos, você passar momentos com seus filhos, você brincar com seus filhos, você conversar com seus filhos, você saber, né? Sobre as emoções, os sentimentos dos seus filhos. E nem sempre a gente faz isso, né? A gente só vive a vida no dia após dia e acha que está construindo alguma coisa, né? E por isso a gente vê aí muitas relações conflituosas, né? Entre pais e filhos, porque você olha a história em si, não tem nada, nada foi construído, não tem nada sólido, né? Então, nesse momento, ele chora profundamente, tão profundamente que ele dorme, né? E aí, quando ele acorda, o Merlin fala para ele, né? Fala, olha, cavaleiro, agora você está preparado para partir para a sua viagem. Você está preparado para partir, para fazer um caminho, para retirar a sua armadura, né? E aí ele pergunta, né? Mas para onde eu vou? Como assim? E ele mostra para ele, né? Ele mostra os dois caminhos. Ele fala, olha, esse caminho aqui é o caminho de onde você já veio, é o caminho que você conhece. Esse caminho, ele te leva para a ganância, ele te leva para o medo, ele te leva para a desonestidade, né? E aí o cavaleiro, né, muito astuto, ele olha e pergunta, mas você tá querendo dizer que eu sou tudo isso, né? E aí ele fala para ele, né? Não sempre, mas às vezes você é. Então quer dizer, a gente continuar no caminho que a gente está trilhando e que a gente está vendo que não está dando certo, né? E você ainda continuar insistindo, ele só vai nos levar a cada vez coisas ruins, né? A cada vez
ele só vai potencializar mais ainda as coisas ruins que a gente já está vivendo, né? Que a gente já experimentou, que a gente já constatou, né? Então, aí ele mostra para ele o caminho, o novo caminho, que é um caminho bem estreito, e fala para ele: esse é o caminho da verdade. É um caminho que vai te ajudar, mas é um caminho bem mais difícil, bem mais estreito e bem mais íngreme. E é muito engraçado, né? Porque quando eu li esse pedaço, não tem como não pensar assim diretamente ao que a gente aprende com a Bíblia, né? Não tem como a gente não fazer uma identificação com a vida cristã. A vida cristã, a gente cresce ouvindo, né? Estreito é o caminho e boa é a palavra. A gente sempre ouve que o caminho, né, para a palavra e para andar segundo a vontade do Senhor é muito estreito. Para fazer as coisas do bem, para fazer a vontade do Senhor é muito estreito, né? Então, o caminho da verdade, que é o caminho que Merlin apresenta para o cavaleiro, é um caminho muito estreito e muito difícil, né? E ele olha aquela subida assim, bem estreitinha mesmo. Eu vou então pegar aqui minha espada, meu cavalo e vou então pelo caminho da verdade, né? E ele fala para ele: não, cavaleiro, você não vai levar no caminho da verdade. Vai ter lugares onde ele será tão estreito que será impossível você passar com o cavalo. Você vai ter que passar sozinho. E ele fala assim: a sua espada também você pode deixar. Ele fala: não, mas como que eu vou salvar as donzelas e vou matar os dragões, né? E ele fala para ele: você vai sozinho e você não precisa da sua espada, porque você não vai ter dragões para matar nem donzelas para salvar. Ele parte, né? Ele parte para o seu caminho, né? Ele vai seguindo o caminho da verdade e fica muito feliz porque o Esquilo e a Rebeca decidem ir com ele, né? Ele ainda dá mais uma meprisadinha neles, assim, e o Esquilo fala para ele, né? Quem vai te alimentar? Quem vai mastigar as nozes para colocar no seu capacete? E a Rebeca fala para ele: eu conheço o caminho da verdade, eu posso sobrevoar, né? E ir mantendo vocês informados do que vai ter na frente, de onde a gente tá, como que a gente tá, né? Então ele aceita de bom grado, né? Eles convenceram ele aceita de bom grado e eles partem os três para essa nova jornada, né? Quando eles estão no caminho da verdade, ele se dá conta e ele tinha perdido a viseira, né, do capacete do elmo tinha caído. E aí a Rebeca e o Esquilo fala para ele, né, muito contente, né, a gente viu, deve ter sido porque você chorou. Ele fica assim: porque eu chorei? Não é possível que lágrimas fizeram com que uma parte da armadura, né, enferrujasse e caísse, né? E eles falam assim que sim, né, que foi isso o que fez com que a viseira do capacete enferrujasse e caísse. E é impossível não trazer mais uma vez a reflexão do quanto a vulnerabilidade é importante no caminho do autoconhecimento, né? Que às vezes a gente acha que ser forte, ser esse que suporta tudo, ser duro, né? Isso é o que vai nos tornar melhores, isso é o que vai nos tornar, né, cavaleiros. E na realidade é completamente o oposto, né? Quando você se sensibiliza, você se torna vulnerável, você se torna mais susceptível a sentir, né, todas as coisas. Então, você sente quando você é amargo com alguém, você sente quando você falhou com alguém, né? E sentir de verdade as emoções não é, né, racionalizar aqui, é sentir de verdade, é se permitir sentir, às vezes se colocar no lugar do outro, ter mais uma sensibilidade com relação, né, às emoções do outro, aos sentimentos do outro. E é muito interessante isso, porque só através da vulnerabilidade, né, é que a nossa armadura cai, é que a nossa armadura começa a se desfazer, né? E eu achei essa parte muito interessante. Então, eles partem para, né, a jornada deles e eles encontram o primeiro castelo. E ele fica muito triste com o castelo, porque ele olha e fala: nossa, tô decepcionado, eu esperava um castelo gigantesco, né? E era um castelo pequeno, né, que se chamava o Castelo do Silêncio. E
ele parte para o Castelo do Silêncio. E quando ele entra, né? Ele entra naquele castelo que não tem nada, aquela sala silenciosa, né? Aquela, assim, nenhum barulho. Ele ouve uma voz que fala, cavaleiro, né? E ele olha e fala, rei, mas o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele fala, né? Eu sempre venho aqui para poder pensar, para poder. Aí ele fala, ué, mas o bobo da corte falou para mim que o senhor tinha saído para uma cruzada. E ele fala, né? Fala que ir para aquele lugar, para ele fala que é ir para uma cruzada porque as pessoas não entenderiam, né? Então ele fala para ele, né? Mas por que o senhor vem para cá? Ele fala que ele necessita de ir para aquele lugar para se encontrar com ele mesmo, para refletir, né? Que é o caminho para buscar a sua verdade. E ele fala, mas um homem tão inteligente como o senhor, né? Me choca o senhor estar aqui. E ele fala para ele, né? Eu tenho sabedoria suficiente para saber e para entender quando eu necessito de vir aqui me encontrar comigo mesmo. E isso é uma frase, assim, para mim também maravilhosa, né? Você, na realidade, quem é sábio, sabe a necessidade que tem de estar buscando se conhecer sempre e de estar sempre aprendendo mais, né? Então, assim, aí o rei, ele fala pro rei, né? Ele propõe, vamos fazer junto, vamos juntos. O rei fala para ele, não, esse é um caminho individual, né? Ele tenta de todas as formas ir junto com o rei, e o rei fala para ele que não, que aquele é o caminho dele e que ele tem o caminho dele, né? E ele até fala para ele que já tentou fazer acompanhado, mas que até que ele entendeu que cada um tem o seu próprio caminho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de dar o seu joinha e de marcar o seu sininho para sempre que tiver uma publicação nova aqui no canal, você ser notificado, tá bom? Até a próxima. Beijo!